E eles tentam colocar que o 13 é um número de azar, sendo que não é. O 13º era o Cristo. O 13º tem a ver com a transcendência da matéria. E por que eles colocam que isso é número de azar? Para que você nunca chegue nesse mistério. Uma Porque coisa você vai ver iniciática. você vai ver, não sei o que lá, a importância do número 13. A pessoa vê, nossa, a dona vai falar do número 13, ela deve ser bruxa. Não vou querer saber. Então eles já colocam isso que é para a pessoa não ir atrás. Para ela não descobrir o que tem por trás do número 13. E tem muito mistério por trás do número 12, 13 e 14, que são os três juntos. É que aí daria um podcast só para a gente falar sobre isso, mas outro código do 13 Atlas. Atlas era o nome de acordo com Platão, do governante da Atlântida. Então, olha só, a gente está no ano de 2025, com todo esse contexto que eu trouxe aqui, né, dessa possibilidade de abertura de portal para um grupo voltar para a quinta dimensão, que tem a ver com a Atlântida, e olha o nome do objeto. 3i, que é o 13 invertido, que tem a ver com a transcendência da matéria, é o 13 que transcende, porque 12 está preso nesse ciclo dos 12 meses, 12 signos. O 13 transcende. Então não é azar, é sorte. E aí você tem Atlas, que é uma referência ao governante da Atlântida, que era essa realidade dimensional a qual a gente pertencia. Então, só aí já tem uma chave. Né? E, assim, NASA, totalmente ocultista. Só que é assim, eles entendem dos códigos, não todos, mas aqueles que eles entendem, e eles sabem que é um código que pode ser favorável, né, nesse processo de despertar, o que eles fazem? Eles demonizam. É sempre assim. Então, o número 13, o pentagrama. O pentagrama, ele só é maléfico se ele estiver invertido. Ele normal é o homem que tem domínio dos 4 elementos. O símbolo do homem em ascensão Em ao ascensão, Altíssimo, né? sim. E outra também, depende do que a pessoa está fazendo. Se você tiver um pentagrama aqui em cima, quem tiver de lá tá vendo de um jeito, quem tiver de lá tá vendo do outro. Depende do que a pessoa tá intencionando ali também, né? Sim. O que ela colocou de energia, qual é a finalidade. Uhum. Tem símbolos que eles se neutralizam em certas situações, né? Sim. E outra coisa que eu vou falar do 13 Atlas, em 2017 eu comecei a escrever meu livro, Operação Gênesis. Eu já ganhei um Já desse. ganhou um. E 2022 foi quando eu publiquei. E nesse meu livro publicado em 2022 eu já falava de um objeto que estava vindo em direção à Terra e que era um objeto teleguiado, mas com características de meteoro. E esse 13 Atlas já tem um discurso, né, que diz que não é um cometa, mas provável que seja um meteoro, porque ele não está com aquela cauda do cometa, então tem esse embate ainda, né, meteoro, cometa, mas ao mesmo tempo ele não parece ser algo natural, e sim algo que tem um controle ali por trás dele, como se fosse um objeto teleguiado, que é justamente o que eu falo no meu livro. Um objeto que seria, tipo, construído, é isso? Não um objeto natural. A princípio, para parecer ser natural, mas que, na verdade, não era natural. E qual a finalidade dele estar chegando perto da Terra? Então, eu não posso falar do meu livro o que é, porque eu vou dar spoiler. Tá no livro. Tá no livro. Tá. Mas eu separei aqui um trecho aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Ó. Vamos lá. O livro se chama Operação Gênesis, da Nusa Aras, pessoal. Ó, então, vamos lá. Então, em determinado capítulo aqui, eu vou tentar não dar spoiler para não estragar a narrativa. E aí, o personagem fala, né? Está sendo construído um asteroide teleguiado de proporções gigantes, que será posicionado em rota de colisão com a Terra. Está no meu livro. Detalhe: esse livro, quando eu escrevi a princípio, esse asteroide era para ter chegado em 2025, no meu livro. Só que como eu publiquei ele em 2022, o que eu falei? Poxa,
tenho 3 anos para comercializar, ele pode ficar defasado muito rápido. Eu mudei para 2031. Só que inicialmente esse asteroide do livro chegaria em 2025. E eu não tinha noção, no outro episódio que eu contei aqui para você, eu não tinha noção ainda do meu grau de contato quando eu escrevo o meu livro. Eu comecei a desconfiar que eu estava recebendo informações que eu não detinha durante esse processo de escrita do livro. Mas, gente, eu descobri cada coisa, e principalmente esse ano. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Esse ser aqui da capa, que inclusive eu já vi ele numa experiência que eu tive dentro de nave, ele se chama Airos. Só que se você pegar o nome dele ao contrário, dá Surya. Surya. Que é um deus hindu solar. Surya. Surya. Deus do Sol. Deus do Sol. Detalhes? Lembra do outro episódio? Fui pintada com o quê? Disco solar. No chakra. No chakra. E aí tô toda envolvida nesse contexto de disco solar. Enfim, minha cabeça, muita coisa. Então, só sem dar spoiler, esse objeto ele está se conectando aqui, então já no caminho, ele já está entrando em conexão com as pessoas, com os seres aqui. Tem um porquê. É para parecer a princípio algo natural, mas por trás existe uma tecnologia ali. Aí no meu livro tem um contexto, mas se eu falar aqui eu dou spoiler. Pode ser o contexto do livro? Pode, mas não pode ser que não seja literalmente o que está no livro, tá? Mas eu já falava dele aqui. E aí, exatamente o que é, eu já perguntei várias vezes para o Comando dos 9, que é com quem eu tenho meu contato, e eles falaram que eu ainda não poderia acessar a informação. Mas quando eu acessar, eu falo, Fael, acessei. E ela vai vir aqui falar, viu, pessoal? E ó, daqui a pouco a gente fala como você consegue esse livro e as outras questões da Danusa, mas fala quem que é esse grupo dos 9 aí? É um conselho, uns chamam de o Conselho dos 9 Andromedanos, o que dentro dos meus contatos não foi o que eles me passaram, eles não são seres andromedanos, eles têm a ver com aquela questão que eu falei da criação das primeiras emanações do então eles foram das primeiras, então eles seriam responsáveis como se fossem mantenedores de dimensões, ficaram conhecidos como deuses, só que eles não se põem como deuses, eles se colocam como irmãos, mas, por exemplo, no Egito eles ficaram conhecidos como as Enéades, o deus Atum, deus Osíris, então, isso, né, a questão dos 9 vai dar origem, inclusive, à questão das 10 sefirotes, tem a ver com eles. Tudo cabalisticamente... Tudo conectado. Interconectado. Tudo conectado. E aí a gente vai... É como se... as pessoas falam muito sobre elo perdido, né? Esse lance do elo perdido é um termo até que eu acho que assim, não é perdido, né? É só uma conexão que não está acessível para a maioria das pessoas, né? Mas o que eu acho interessante é que sempre esbarra com algo que não pertence ao planeta, e sempre esbarra com Atlântida, sempre esbarra com Lemúria, com pirâmides. Sim, por que a gente não consegue ter uma linha clara, temporal do planeta? Porque muita coisa essa elite não quer que venha à tona. Então muita coisa é ocultada, e quando alguém vai estudar sobre isso, é rechaçado, é ridicularizado. Eu já peguei vídeo meu, as pessoas, um cara, não sei se já viu um cara, ele é muito estranho, um cabeludo, ele fica só fazendo caras e bocas reagindo aos vídeos. A pessoa me mandou, olha esse cara aqui, tá com ironia para falar assim. Gente, será que eu já vi? Porque tem tanta gente que fica fazendo caras e bocas. Mas eu via que eram caras e bocas falando assim, que tipo, achando que pensando, meio, ela é doida, né? Que ela consumiu, cara, né? eu não vou me ofender. Eu falei, uma pessoa que eu não me ofendo. Quem se ofende é o ego. Deixa ele, tadinho, né? dia espero... reagindo é porque estão assistindo, né? Então, assim, existem realidades que nem todos estão preparados para acessar, e tá tudo bem.
Não vai ter uma condenação. Não vou falar assim, deixa ele vai ser condenado no fogo do inferno. Não. Ele só vai acessar uma linha temporal diferente da minha e tá tudo certo. Mas tem muita E gente essa que linha tira sarro e depois concorda. E essa linha temporal, se ele não acessar agora, ele é uma consciência eterna. Um dia ele volta para a luz. Isso que é importante, né? É porque assim, eu vejo assim, lógico, tem muitos assuntos que, por exemplo, se você senta aqui, a gente vai conversar, tem coisa que você fala, falar, tem outra linha de pensamento, tem coisa que eu falo, você vai falar, tem outra linha de pensamento, a gente sai daqui e continua amigos e tudo Com certo. certeza. Só que tem muita gente que discorda e fica bravo e que xinga. Só que isso pode acontecer com pessoas que depois começam a estudar e começam a concordar. Então também é uma possibilidade. Eu há 15 anos atrás, se eu visse um vídeo meu de hoje em dia, eu ia olhar para mim mesma e ia falar assim, nossa, ela é maluca. Mas assim, é sinal de evolução e também, essa né? minha virada para essa questão interdimensional, porque eu via só pela parte casuística da ufologia. Eu separava a minha mediunidade do meu contato extraterrestre, eu achava que não tinha nada a ver. Não, aqui eu sou médium, mas eu fui abduzida pelos Greys. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depois que eu ouvi David Grush falando do potencial interdimensional que eu fui atrás disso, aí eu saquei, eu falei assim, não, tá tudo conectado. E aí foi onde eu descobri que outros abduzidos pelos Greys voltavam com as mesmas paranormalidades que eu. Eu achava que eu era médium. Não, faz parte desse processo de abdução. Então, eles vêm, quando você tem uma agenda que você se predispôs a cumprir, então você já deu autorização para eles te levarem quando precisa. Então, eles vêm, né, me levam, ajustam o que precisa, para quê? Para que eu tenha essa questão mais paranormal, porque acaba facilitando, por exemplo, eu acessar memórias da Atlântida, de vidas passadas, tudo mais. E eu nem contei todas as memórias da Atlântida, mas na próxima vez que eu vier aqui a gente pode falar. Não sei se a gente tem tempo ainda. Mas conta aí, e outra, vamos fazer aqui um parênteses, conta mais memórias de Atlântida e conta pro pessoal quais são essas paranormalidades aí que você acabou desbloqueando com acesso, e conta também como é que foi esse contato. A paranormalidade com os Greys, né? É a questão da visão remota que eu tenho. Então, eu tenho a visão remota, eu tenho essa questão de lembrar de vidas passadas, da minha última vida, que eu ainda não vou revelar, mas eu pretendo revelar um dia em público, mas depois eu falo para você. Não vou falar não, senão você vai falar no próximo episódio, você vai falar assim, pessoal, próximo episódio eu vou revelar a vida passada da Danusa. Já pensou? Não, quando ela revelar, quando ela falar que está pronta, ela revela aqui. Pronto. Sim, perfeito. Mas, enfim, essa questão, né, desses acessos que já vinha desde a infância. Desde a infância eu já, pra você ter noção, eu nasci num lar muito humilde. E eu lembrava que eu tinha sido uma pessoa rica. Então eu me sentia muito mal na minha casa, porque era uma casa simples. E eu falava, não, essa não é minha casa. E por 2 vezes eu quase me perdi indo atrás da minha casa antiga. Eu criança. Chamava a coleguinha, vamos ali comigo, onde? Não, na minha outra casa. Porque era tão vivo, né? E assim, vivo por quê? Porque ele levou, adivinha quantos anos para eu reencarnar? Chuta. Da sua vida. Da última para essa. Para essa. Chutarei, mas primeiro perguntarei. Muito ou pouco? Pouco. Pouco. Mais um código. 13 anos? 13 anos. Ia falar 20, hein? 13, que 20 eu já acho pouco já. 13 anos. 13 é menos ainda. Sim. E eu tenho o código da minha vida passada, onde eu sabia exatamente o dia e o ano que eu iria nascer. Que eu resgatei da minha vida passada. Então, na minha vida passada, eu já sabia, inclusive, o ano que eu ia nascer, o dia e o mês. Depois eu te mostro. Vai mostrar, vai ficar nos bastidores essa conversa, que tem coisa que também a gente tem que deixar nos comentem bastidores. Aqui, Danusa, revele para nós. Então, se tiver quantos comentários assim, aí eu volto e revelo. Olha, se tiver pelo menos, ó pessoal, vamos pensar grande aqui. Se tiver pelo menos 100 comentários com isso que ela falou, 100. Tá? 100 comentários. E pode comentar nos nos comentários. Eu acho que 100 tá pouco. Põe 500.
500, então. Se virem nos 30 aí, coloquem 500 comentários. Mas não pode repetir, tem que compartilhar para que o colega também vá nos comentários e peça. 500 comentários com nomes diferentes, logins diferentes. Exato. Tá combinado. Enfim, e aí a questão da paranormalidade. Na infância, não só na infância, né? Isso se estendeu até os dias de hoje. Eu vejo, por exemplo, pessoas fora do corpo, quando elas dormem e desdobram, eu vejo espíritos desencarnados, hoje com menos frequência, porque tinha uma época que eu via demais e aquilo me atrapalhava e eu pedi para não ver. Então, acho meio que fecharam um pouquinho. Mas, por exemplo, na pandemia. Ai, não podia ter falado, desculpa. Pode falar, já tá liberado isso aí. Já falaram tanto disso Já aí. falaram? Eu voltei com um galo aqui na testa. Então, eu fui abduzida 2 vezes. A pandemia em 2020, que começou em 2019, daí em 2020 a gente tinha aquela questão lá, eu costumo falar que eles vieram me imunizar, porque a gente não tinha ainda o antídoto. E eu tenho a foto, depois poxa, eu devia ter separado. No terceiro olho aqui deu uma bola. Fez um galo. Tem um galo, sim. E eu posso mostrar na próxima vez que eu vier, inclusive mês que vem eu vou estar aqui de novo, eu trago e mostro para você. E a gente pode falar inclusive sobre isso, né, sobre essa questão da paranormalidade dos contatados, que é um assunto muito interessante de se abordar. A gente pode falar no próximo episódio. Vamos colocar nesse próximo episódio. Então, ó, você já sabe, ela vai estar aqui num próximo episódio, que claro, virá depois desse, né, com uma surpresa, um convidado surpresa junto. Tá? Você vai ter que estar aqui inscrito para saber quem é esse convidado surpresa, que é um cara muito bacana, eu já falei, é um cara. E vocês vão estar aqui juntos.